escolhas e sempre com disciplina. Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro nós temos que nos disciplinarmos a fazer as coisas, não é? Quando a gente quer fazer alguma coisa, nem sempre a gente quer mesmo, né? A gente tem que fazer um esforço. Depois disso, se a gente faz sempre no mesmo horário, tomando as mesmas atitudes, fazendo o que é certo, aí vira espontâneo. Por isso que ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. E a fé, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a fé. Nós normalmente falamos que temos muita fé, não é assim? Mas será que a gente tem mesmo? A gente vai bater um papo aqui para a gente saber se a gente tem fé. Quando Jesus fala, ele afirma que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. É lógico que ele está falando na forma figurativa, né? Essa montanha aí não é uma montanha mesmo, né? Montanhas de problemas, né? Montanhas de dificuldades. E vocês conhecem o grão de mostarda? É bem pequenininho, não é? Então vamos lá. Lá em Mateus, no capítulo 19, no capítulo 14, versículo 19, Jesus, ele fala o seguinte, que porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa passagem de Mateus, né, Jesus fala isso porque, não sei se vocês se lembram, um homem leva um filho que está totalmente desequilibrado. Então ele fala que o filho ora cai na água, ora cai no fogo, né? Parecia que ele tinha crises de epilepsia, essas crises, e ele sempre estava numa situação difícil. Este homem, percebendo os discípulos, os apóstolos, achando assim, olha, esses apóstolos já estão com Cristo, então ele pode fazer aquilo que o Cristo faz. Levando esse menino aos apóstolos de Jesus, ninguém consegue fazer a cura. Na verdade, aí a gente fica sabendo que Jesus expulsa o demônio, ou seja, faz um trabalho de desobsessão. E os espíritos ficam, e os apóstolos, eles ficam constrangidos, porque eles não conseguem fazer o que Jesus fez, né? Aí Jesus fala para eles que se eles realmente tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam resolver qualquer coisa. Quando nós achamos que estamos sendo perturbados por algum espírito, aí nós queremos fazer uma desobsessão, não é? Como que funciona essa desobsessão? É a fé dos trabalhadores da casa espírita? Ou é a nossa? Porque o espírito, normalmente, ele não vai entrar na casa espírita a não ser, né, a espiritualidade vai deixá-lo entrar se ele estiver pronto para ser, não vamos usar doutrinado, né? Evangelizado, ajudado, para que ele tome um caminho. Mas porque se ele não tiver, ele vai ficar lá fora. Então, quem que tem que ter a fé em fazer as modificações? Porque se nós tivermos fé, ele não vai nos ver na hora que a gente sai do centro espírita. Por isso que a gente tem que seguir as recomendações. A gente trouxe aqui uma pergunta do livro O Consolador. Vocês conhecem o livro Consolador, do Emmanuel? É um livro de perguntas e respostas
que uma equipe que trabalhava com Chico fizeram a Emmanuel. Então tem perguntas assim maravilhosas e respostas maravilhosas, porque Emmanuel é um professor, né? Então eles perguntam para Emmanuel: será fé acreditar sem raciocínio? Como que vocês acreditam na fé? O Espiritismo prega uma fé raciocinada, não é? Então, a fé sem raciocínio, né, eles vão querer mais explicações, porque Kardec já trouxe essa informação. Mas aí, a gente que quer esmiuçar, né, e ali querer saber mais sobre o tema, pergunta para Emmanuel se é fé realmente a gente acreditar em alguma coisa sem raciocinar, sem pensar sobre aquilo. E Emmanuel fala: acreditar é uma expressão de crença. Crença é uma coisa, fé é outra, né? Dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários, ou seja, nós estamos num processo quando nós cremos sem raciocinar, a fé está no estado latente, é um embrião, está se desenvolvendo ainda. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Para que a alma edifique a fé em si própria, admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Então a gente vai ver na antiguidade que tribos, né? Ainda na época do primitivo ainda, eles acreditavam que se a gente pegasse uma pessoa, podia ser uma criança, qualquer um, e matasse, desse um holocausto, os deuses iam ficar felizes, né? Eles acreditavam nisso, eles tinham fé que isso ia acontecer. Eles ainda não tinham condições de raciocinar, que é diferente de hoje, que a gente tem elementos, ferramentas, nós temos condições, inclusive intelectual, para buscar esse raciocínio lógico. E ele continua aqui: mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então nós vamos ver a ciência como parte muito importante, né, da nossa evolução, mas a ciência sem sentimento, ela é o quê? Ela é fria e pode levar a grandes crimes. Muitas pessoas utilizam a sua intelectualidade, esse desenvolvimento, essas descobertas para construir armas, não é assim? Então muita gente fala: olha, mas eles usaram um elemento para construir a bomba atômica. Mas esse mesmo elemento que constrói a bomba atômica, ele constrói aparelhos de ressonância magnética, onde vão poder fazer vários exames, a própria quimioterapia também, vão descobrindo esses elementos para trazer a cura. Então, é o uso que faz dos elementos que é certo ou não, não é verdade? Tranquilo, gente? A fé é um sentimento inato ao homem, é germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Então é importante sabermos que isso se desenvolve, né? A fé, desde o início, as pessoas acreditavam em alguma coisa. Quando a gente vê aqueles desenhos rupestres, que é aqueles desenhos em cavernas, vocês já viram?
sempre tem lá um desenho de alguém ajoelhado, olhando para o céu. E mesmo esses holocaustos que eles utilizavam de dar alguém ou um animal para um Deus, né? Para que ele mande chuva ou para que termine uma peste, que acontecia muito por causa da higiene na época, né? Em sacrifício, esses sacrifícios que eles faziam já era uma fé, eles não sabiam em que acreditar, não tinham conhecimento, então está em estado latente. Mas aqui, para a gente desenvolver tudo, para desenvolver, falta-nos vontade, nós precisamos da vontade. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos nos elevarmos, né? Sem tanta necessidade dos espíritos, da gente ficar buscando o tempo todo ajuda. Fala sim, basta-nos vontade, que tenhamos vontade. E que se a gente fizer um mínimo de esforço, a gente consegue. A fé é a firme opinião de que algo é verdade sem qualquer tipo de prova ou verificação. Então é aquela sensação que nós temos de instinto. É a confiança que se tem em realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então nós colocamos, a gente fala, eu vou conseguir, não é assim? Quando a gente tem um objetivo, nós falamos, eu vou conseguir. No fundo a gente tem aquela certeza, né? Que a gente vai conseguir. Agora, isso aí precisa de quê? Para que aconteça? Além da fé. Esforço, né? Precisa da ação, né? Precisa da ação. Então, a fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida. Primeiro, quem tem fé, ele não pode duvidar, né? Ou seja, é impossível duvidar e ter fé no mesmo tempo. Então, tem pessoas que conseguem caminhar tranquilamente em cima de brasas. Vocês já viram? Vocês têm fé de pisar numa brasa? Tem? Eu tenho fé, mas para pisar. Não é? Porque isso depende da mente, não é? Porque se a gente duvidar um minutinho, nós vamos nos queimar. Então imagina se eu vou pisar em cima da brasa, eu já tenho medo, não é não? Então é aquela certeza. Então essas pessoas, elas têm uma capacidade mental muito firme, né? Então Jesus diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, terá capacidade para remover montanhas. Então essas montanhas são uma simbologia dos nossos problemas, angústias, dificuldades, vícios, enfim, de nossas imperfeições. Alguém aqui não tem problema, gente? Não é? Aliás, gente, é uma coisa muito triste da gente falar, mas a maioria de nós, se não tivéssemos nenhum problema, a gente não iria em casa espírita, em igreja, não iríamos em lugar nenhum. Nós vamos primeiro, porque nós temos medo, não é? De que nos aconteça alguma coisa. Então eu gosto de conversar, eu conheço pessoas de todas as religiões, eu venho da Igreja Católica, né? Eu nasci na Igreja Católica, estou no Espiritismo há 40 anos, mas eu vim da Igreja Católica. Então na minha família, minha mãe é católica, então eu gosto de conversar, né? Então a gente vai percebendo que a maioria das pessoas, elas procuram ir à igreja, ir ao centro, e mesmo nós espíritas, que já temos um conhecimento, a gente percebe que nós vamos ou porque nós temos medo, ou nós estamos sofrendo, primeiro porque a gente está em algum tipo de sofrimento, ou nós, assim, a gente fala que a gente está em algum tipo de sofrimento, porque se um filho está sofrendo, nós estamos sofrendo. Se uma mãe está sofrendo, nós estamos sofrendo. Se um irmão, o esposo, se alguém no nosso círculo está sofrendo, é um sofrimento para nós, não é verdade?
Então a gente vai. Aí depois a gente continua aí, porque a gente já confia nos espíritos que se acontecer alguma coisa, eles vão nos ajudar. Na verdade, a gente ainda utiliza o centro como uma troca, mesmo nós que já temos um conhecimento. É mentira minha, gente? Não é verdade? Poucas são as pessoas que vão porque gostam. Porque acham que é o certo a fazer. Nós ainda temos que passar pela dor para fazer o que é certo. Não é? Nós ainda precisamos. Não é uma, duas pessoas. A maioria de nós precisa desta dificuldade, porque a dor, ela é que nos leva para frente. Através da dor é que a gente consegue aprender. E é muito interessante, eu até trouxe da outra vez que eu vim aqui, que os próprios livros do André Luiz, principalmente lá no livro Os Mensageiros, ele vai citar as pessoas vindo com dificuldades para que elas não percam a encarnação delas. Um vai vir com problema na perna, a outra vai vir com problema na tireoide. Esses dois, principalmente, esses dois exemplos, é para que eles não percam o caminho reto. Então a mulher fala que o plano encarnatório dela, o corpo dela está perfeito demais. Então ela quer um problema na tireoide, porque esse problema na tireoide causa um desconforto no corpo, né? Quem tem problema de tireoide sabe isso, um grande desconforto, e é através desse desconforto que ela vai se manter na linha. Olha que interessante, né? E o outro vai vir com problema na perna, sugerido pelos mentores, que esse desconforto, essa dificuldade na perna vai fazer com que ele não saia. Vai promover aí trabalhar a fé. Acreditar que tem alguém cuidando dele. Quando a gente está doente, a gente lembra disso, gente? Mas nós precisamos lembrar. Aí a pergunta que a gente deve fazer é: Senhor, o que eu devo aprender com esse meu desconforto? Com essa dificuldade que eu estou passando agora, né? Então, Allan Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual. Então, essa força nossa, né, ela vai ser aplicada tanto no material quanto no espiritual. E nós vamos ver que todas as duas são importantes. Então, a fé humana, né, é a fé direcionada para o campo material, usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais. A casa própria, promoção no trabalho, a compra de um carro, passar em um concurso, vestibular. Isso é importante, não é? Nós estamos no mundo e através desses elementos materiais é que nós vamos nos desenvolver. O uso que nós fazemos dessas ferramentas é que faz a diferença da nossa evolução, né? Todos nós temos que ter essa fé, né? Que a crença em nossa própria capacidade de realizar a tarefa material, mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho e ambição desmedida. Então, eu sempre cito nas minhas palestras um livro do Deepak Chopra. Se vocês tiverem condição de ler, acharem esse livro, que chama 7 Leis da Felicidade. Eu não gosto de livro de autoajuda, mas eu achei muito interessante, e eu gosto muito do Deepak Chopra, porque ele tem uma capacidade de meditação e de controle da mente que é excepcional. Ele não é cristão, ele é budista, mas os ensinamentos dele são muito interessantes. Ele fala, né, ele é rico,
né? Ele tem vários livros, e ele fala dos ensinamentos da vida dele que ele passa para os filhos dele. Então ele fala que ele sempre falou para os filhos dele, deu condições de estudo para os filhos dele e sempre disse: toda vez que vocês forem mudar de emprego, adquirir coisas novas, que fossem receber, trocar um emprego para conseguir um salário melhor, sempre perguntem, primeiro, por que isso vai ser útil ao outro? Não a mim. Olha que interessante. Então, isso é aliar a humildade e a racionalidade, né, para que a pessoa não se torne orgulhosa e tenha uma ambição desmedida. Não tem as pessoas que quanto mais conquistam, mais querem, né? Em compensação, eu vi um técnico de futebol, ele é europeu, então eles estavam perguntando para ele, né, por que ele não aceita um monte de coisa. Ele falou: para quê? Por quê? Por que eu teria que aceitar? Eu faço 4 refeições por dia. Eu tenho uma casa ótima. Meus filhos podem estudar em excelentes escolas. Por que eu tenho que me sacrificar mais ainda e sacrificar a minha família para ganhar mais? Eu tenho o suficiente. Eu achei isso espetacular. É nós mantermos, né, o nosso equilíbrio e para você saber que você não precisa tanto. Valorizar mais o ser do que o ter. Não tem problema ter dinheiro, gente. Até porque se vocês tiverem problema em ter dinheiro, pode passar o dinheiro para mim. Vocês têm problema com o dinheiro? Não tem. Mas a forma de usar o dinheiro é que faz toda a diferença, não é? Nós conhecemos pessoas, todos vocês devem conhecer pessoas que ganham um salário e esse salário multiplica durante o mês todo, consegue fazer as coisas. E a gente conhece pessoas que recebem muito bem e sempre ficam endividados, não é? Então, aquele bom administrador, o mordomo, né, fiel, que mordomo na Bíblia quer dizer administrador, é aquele que sabe administrar os recursos que tem na mão, né? Então, a fé divina é a fé direcionada para o campo espiritual. Crença em uma força superior a tudo e a todos. É a descoberta do nosso lado imortal. É a religiosidade aflorando em nosso ser. Essa fé pode ser cega ou raciocinada. Tudo tem 2 lados, né? Então, nós temos aqueles que acreditam na imortalidade, acredita que o espírito é imortal, mas acredita que vai ter um monte de virgem esperando, o homem, por exemplo, né? Que vai ter um monte de virgem no céu esperando. Outros acreditam que vão para um céu onde tem leite e mel. São coisas materiais, não são? Até as virgens também são materiais, não é? E nós não imaginamos um céu espiritual. Nós imaginamos o que é material. Então, nesse momento, nós ainda somos muito materializados. Agora, essa fé cega, ela ainda não conseguiu perceber o espiritual. Agora, a fé raciocinada, nós já vamos perceber que quando você morre, você perde o corpo. Então, quem que vai? Se eu não morro, eu sou um espírito, não sou, gente? Então, ninguém precisa ter medo de espírito. Todos nós aqui somos espíritos. Nós estamos com essa roupa, com esse corpo, né? Quando a gente morre, quem morre? É o corpo, não é? A morte é para o corpo. Então ele tem um fim. E quem que vai? E ele é material? Não. Então por que a gente espera coisas materiais do outro lado?
Então é esse raciocínio que a gente tem que fazer. Então é outra vida, é outro plano, são outros desejos que nós temos que ter. A fé cega não examina nada, aceita sem nenhum controle, tanto falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão, mas não admite o erro. Quem tem essa fé vive em constantes conflitos. Antigamente, né, quando nós estávamos em outras reencarnações, nós acreditávamos que a Terra era plana e quando chegasse no fim do oceano tinha um abismo. Vocês conhecem essa história, né? Então a história era assim. Tinha um mar, aí o mar terminava lá no horizonte e depois tinha um abismo. Acabou ali. Aí alguém, com muita intuição e muita vontade de conhecer o que tinha ali, ele constrói, né? Eles vão lutando para construir uma embarcação que consiga nadar ir sobre as águas. Aí começa o processo de navegação e eles vão descobrindo que não tem fim. Eles passam daquele horizonte, passam do outro horizonte e vão construindo embarcações melhores para poder ir descobrindo. Então eles descobrem que a Terra não tem um fim, né? Não tem algo dessa forma. Mesmo assim fica difícil de acreditar, porque ninguém subiu para ver como é que era. Até que alguém começa a fazer, vai trabalhando a evolução e a gente consegue subir através dos equipamentos para ver a Terra, que a Terra ela é redonda, ela é esférica, né? Aí a gente tenta compreender como que ela fica suspensa no ar. Aí descobre que ela não está colada em lugar nenhum, que ela está solta. Vocês já pensaram sobre isso, gente? Que a gente está solto no espaço? Rodando a 3.000 km/h? E não faz só um movimento? Faz um movimento assim, assim, né? E ela está constante, ela está girando, ela não fica num lugar só, ela se movimenta no espaço. E não faz nenhum, né? Não balança nem nada. E como que a gente acredita nisso? Agora a gente acredita porque a gente tem uma fé raciocinada. Nós estamos vendo, tem gente que não acredita, né? Isso não é um problema nosso, isso é um problema da pessoa. Mas nós já temos condições de raciocinar, pelo que nós vemos, que a Terra funciona assim, né? Vocês estudaram a rotação e translação na escola, não já? Esses movimentos da Terra. E quem não acredita fica em constante conflito, né? Que está aqui. Porque ele vai querer debater e ele não tem elementos para debater. E a gente vai discutir, gente? Importa isso? Importa o que a gente sabe. Então, nós vamos ensinar para as outras pessoas, se ela quiser saber. Mas quem não quer saber, adianta a gente discutir? Não vale a pena, né? Se acham donos da verdade, porque quando a gente não gosta, a gente não tem argumentos, nós achamos que somos donos da verdade, combatendo a tudo e a todos que não estão de acordo com nossos pontos de vista. E isso é em qualquer assunto, não é verdade? Então, quando alguém pensa diferente de nós, a primeira reação que nós temos é o quê? De nos irritarmos. Tem alguém aqui que já não se irrita mais? Quem torce para o time, né, diferente, vem irritar a gente, não é verdade? Nós já não gostamos, mesmo que a gente não ganhe nada com isso, só perde, né? Não adianta. Então, a gente se irrita. Se pensa qualquer coisa diferente, de uma religião diferente. Às vezes nós não temos paciência com o irmão católico, com o irmão evangélico, né, ou um ateu que vem discutir com a gente. Nós queremos o quê? Impor o que a gente acredita.
Mas quando a gente tem uma fé ativa, nós não precisamos discutir com ninguém. As nossas ações, a nossa conduta pode ajudar as outras, porque o exemplo não é que arrasta multidões? Através do exemplo nosso, a pessoa pode se modificar. Essa fé levada ao excesso produz o fanatismo religioso que causa tanto mal para a humanidade. Então essa fé cega, ela é que promove essas confusões, né? Quantas pessoas, quantas brigas aí por causa dos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, e pessoas totalmente desequilibradas porque querem ter razão em alguma coisa, como se Deus tivesse deixado uma religião. O Espiritismo é melhor do que outra religião, gente? Né? Qual que é a melhor religião? Vocês lembram a resposta do Chico? A melhor religião é que nos torna melhores. Não importa qual religião, é aquela que nos torna melhores. É aquelas que nos faz cada dia sermos pessoas melhores. Essa é a melhor religião. Porque Deus não tem religião. Jesus não tinha religião. Qual que era a religião de Jesus? O amor, né? Então ele criticava todos aqueles que pregavam as leis divinas, ali as leis chamadas leis de Moisés, que foram deixadas, principalmente os 10 mandamentos. Ele criticava porque eles falavam e não vivenciavam. Tanto que tem uma passagem no Evangelho que Jesus está escutando lá, eles pregando, os doutores da lei, os fariseus pregando o Evangelho, e Jesus dá uma orientação para eles. Façam tudo o que eles estão falando, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles maltratam as viúvas, né? Eles roubam, eles pilham as casas das viúvas. Então Jesus está falando, o que eles estão falando está certo, mas a conduta deles não é a correta. Então aí Kardec traz para a gente que a fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que eu trouxe aqueles exemplos para vocês. Então, quando a gente estava lá na Idade Média, a gente acreditava que quem recebia a manifestação dos espíritos eram bruxas, não eram? A gente estava lá. Provavelmente já queimamos muita gente, né? Ou fomos queimados, né? Não sabemos. Então, nós julgávamos as outras pessoas pelos parcos conhecimentos, pelo nosso egoísmo, pelo aquele ambiente. Agora, se fizer uma coisa dessa, na atualidade, já é impensável para nós, não é verdade? Então, a nossa fé. Agora, todo mundo é que fazia isso? Então, já tinha aquelas pessoas que já tinham uma fé inabalável. Aqueles que não promoviam isso. Então, a fé, ela é a verdadeira fé. Quem tem a verdadeira fé pode passar por esses processos e a mesma fé é inabalável. Kardec, ele não acreditava, né, nas manifestações espirituais até que aconteceu. Ele foi lá para ver, para raciocinar em cima, ele queria conhecer. A partir do momento que ele foi ver, que ele foi conhecer, foi estudar, foi provar através dos seus testes, ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns em cidades diferentes, em países diferentes, e quando vinham as respostas eram praticamente as mesmas. Então ele faz esse trabalho científico e ele se torna, né, o nosso codificador do Espiritismo. A fé verdadeira não é antirracional, não é nem antirracional nem irracional, não desconhece nem renega o saber, fundamenta-se na razão, se apoia sobre os fatos e a lógica,
não deixando atrás de si nenhuma dúvida. Então, Kardec reforça a necessidade da gente entender o que a gente está falando. Olha que coisa séria. A gente adora repostar, né? Repostar as coisas na internet, né? Principalmente aqueles que gostam das mídias sociais. E a maioria não confere se é verdade. A maioria não confere se é verdade. Nós estamos vendo um boom de fake news, porque as pessoas passam o olho assim, não lê, não checa se é verdade, e nós nos tornamos mentirosos, né? E incentivando as pessoas a falta de conhecimento, né? Nada pode passar por nós e nós passarmos adiante se não for verdade. A mentira, nós vamos arcar com tudo. Ah, não, mas não fui eu. Lógico que foi. Outra pessoa postou. Aquilo que ela postou é responsabilidade dela. Mas se eu passei para frente, é responsabilidade de quem? Né? Eu gosto de falar o seguinte, né? Todo mundo aqui pede a proteção de Jesus. Tem alguém aqui que não pede? Dos bons espíritos, não é assim? A gente até imagina Jesus cobrindo a gente com o manto dele, né? E a gente ali pertinho, debaixo das asas de Jesus. Mas Jesus pode ver tudo que a gente faz? Vocês já pensaram nisso? Que Jesus vai ver tudo que a gente faz? Jesus pode ler tudo que a gente posta? Ele não pode nem saber tudo que a gente pensa, né? Mas ele sabe, né? Então, quando nós queremos Jesus do nosso lado, os bons espíritos, como que nós temos que fazer a preparação da nossa casa mental para receber esse Jesus? Ele pode ficar com a gente sempre mesmo? Ou a gente está tratando Jesus, maltratando Jesus com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? Na verdade, a gente, né, maltratar é um termo, que Jesus não tem mais esses sentimentos mesquinhos, mas tem a vibração. Então, se nós queremos a presença do Cristo, a presença dos bons espíritos perto de nós temos que abrir o campo da sintonia através de mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala e as nossas ações. Então, a razão e a fé pertencem à essência da natureza humana. São, pois, atributos do espírito conjugados em torno de um eixo que é a vontade. E aí tem um livre-arbítrio, que é a escolha. O que eu escolho todo dia fazer? Pensaram sobre isso? A gente esquece de pensar. Então, todo dia de manhã, eu tenho que fazer uma prece para que os bons espíritos me intuam, para que eu possa fazer as melhores escolhas. Mas os espíritos nos intuem o tempo todo. Nós pensamos, isso aqui é certo. Ah, mas me falta força, não é? Então nós temos que ter uma vontade ativa para seguir o Cristo. E seguir o Cristo não é para os fracos não, viu, gente? Seguir o Cristo, nós temos que ser forte, resistir às tentações. Então nós temos que orar todos os dias para que resistamos às tentações de fazer o que é errado. Esta fé que se baseia na busca do entendimento e do discernimento é a fé raciocinada. Então, na hora de tomarmos uma atitude, eu tenho que pensar as consequências disso. Não, eu quero matar fulano, né? Nem que seja de raiva. Mas qual que é a consequência disso depois? Eu estou disposta a arcar porque eu vou ter que arcar com a consequência.
É importante a gente sempre lembrar disso. A colheita, né, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. E eu só colho o que eu planto. E aquele papo que Jesus morreu pelo nosso pecado, já cobriu com o sangue dele, isso não funciona assim. Né? O que cobre multidões de pecado é o que eu faço, é o meu amor, não o amor do Cristo. O Cristo nos amou tanto que veio nos ensinar como proceder. Nos trouxe belíssimos ensinamentos, inclusive o seu exemplo. Né? Inclusive e principalmente, porque ele só consegue mudar, dividir uma era antes de Cristo, né, e depois de Cristo, pelos exemplos dele. Porque ele vivenciou puramente, né, lindamente, perfeitamente, sem nenhuma interferência da matéria, tudo o que ele tinha que fazer. E nos deixou o mais puro exemplo de perdão ali na cruz, quando ele pede a Deus para nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo com ele. Escolhendo o mal, ao invés de escolher o bem. Né? Barrabás representando o mal, né? Mas que ele tinha que pagar pelos crimes dele. Jesus não tinha crime a ser pago. Tanto é que Pilatos lava as mãos, né? Ou seja, fica em cima do muro. Aí Kardec fala, né, sobre a fé raciocinada. Não pode ser prescrita ou imposta por aquele que tem. Eu consigo obrigar alguém a ter fé? Não consigo. Ninguém a poderá tirar daquele que a possui. Alguém conseguiu dissuadir os cristãos de morrer pela causa do Cristo? Aqueles que deram testemunho, que morreram queimados, que morreram comidos pelos leões, que foram decapitados, ninguém conseguiu dissuadi-los. Era a mais pura fé, né? E aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Então eu tenho muita fé, mas eu não posso passar nem para o meu filho. Não tenho como passar essa fé para outra pessoa. É uma conquista de cada espírito, né? Diz o codificador que a fé é sinal evidente de progresso, né? Que a fé é evidente, é um sinal evidente de progresso. Então, quanto mais nós nos progredirmos, mais, né, é um sinal da nossa fé, da nossa condição evolutiva. Porque a fé, então nós vamos ver aqueles espíritos mais puros, quanto mais pureza nós vamos adquirindo, mais fé nós temos, mais bons exemplos nós vamos conseguir dar aí na nossa trajetória de reencarnação. E Tiago vai falar, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Olha que interessante, né? Aí fala, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então adianta eu falar que vou conseguir um emprego, que eu acredito nisso, se eu não estudo, se eu não procuro me capacitar, se eu não procuro um emprego, se eu não faço o meu currículo, se eu não envio para a empresa, se eu não procuro. Tem jeito, gente? Adianta a fé? Vocês lembram da história do homem que teve uma grande inundação e o homem subiu em cima do telhado e disse, eu não saio daqui porque Deus vai vir me salvar. Então mandaram os bombeiros, policiais, veio o helicóptero com a corda e ele, não, eu tenho fé que Deus vai me salvar. Aí a água subiu, cobriu, ele afogou, morreu. Quando ele chega do outro lado, ele vai questionar Deus. Deus, eu fiquei lá esperando o Senhor. E o Senhor não me salvou. Ele falou, como assim? Né?
Eu mandei a polícia, eu mandei os bombeiros, eu mandei um helicóptero com a corda. Então nós queremos milagres. Só de um helicóptero vir com uma corda não é o maior milagre? E a gente conseguisse ficar pendurado ali, né, também, né? É um milagre, né? Então nós queremos coisas extraordinárias. Deus usa o homem para ajudar o homem. Deus não vai manifestar aqui Ele para nos salvar, mas Ele vai utilizar uma outra pessoa para nos ajudar. A fé sem obra não vale nada, mesmo a fé raciocinada, pois o conhecimento não salva ninguém, é uma fé passiva, é este exemplo que a gente deu, né? Eu deito numa cama e falo, eu não acredito que eu vou morrer, porque eu acredito em Deus. Eu vou ficar aqui sem comer, sem beber água. É uma lei divina, que a lei divina é a lei natural. Um corpo não pode ficar sem tomar água, sem alimentar por tanto tempo. Depois desse tempo, o que acontece? Vem de desidratação e a gente morre de inanição, né? É importante aplicarmos o que estamos aprendendo e o que já sabemos, pois primeiramente para nós mesmos e depois para os outros, é a fé ativa. Então o que eu já sei, eu já aplico para mim, e para o outro é o resultado daquilo que eu faço, né? Então, algumas coisinhas para a gente lembrar aqui. O que eu posso fazer para aumentar a nossa fé? Ter vontade. Renovação da alma, a tal da reforma íntima. Sem ela não tem jeito. Buscar o conhecimento e o estudo, porque Jesus fala, né, disse pra gente, conheça a verdade vos libertará. Então, por isso que o estudo é importante. E a doutrina espírita vem trazer esta informação, e nós, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala, espíritas, novo ensinamento vos dou, traz o amor como base de todas as coisas, sempre o amor, e esse como o primeiro ensinamento, novamente, e o segundo, a instrução, né? Instruir-vos. Aquele que é um grande poder fluídico, né? Então a cura magnética, aí vai falar que aquele que tem um grande poder fluídico, magnético, junta uma fé ardente para poder operar a cura. Sempre é uma vontade, uma fé, acreditar. Eu tenho um magnetismo, mas eu preciso ter uma fé, eu preciso acreditar que aquele vai servir para curar alguém, né? A gente já está terminando. Então, portanto, né, meus amigos, se quisermos ter uma fé verdadeira, devemos buscar o conhecimento, o estudo, além da reforma íntima, tão necessária para o nosso crescimento moral e espiritual. Seguindo por esses caminhos, iremos alcançar a possibilidade de não mais dizer apenas eu creio, mas afirmar com toda a certeza da nossa alma, eu sei. E quem fala isso é Emmanuel, no livro Ao Consolador, né? Que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a ostentar-nos os passos através dos obstáculos. A fé, ela remove montanha, o amor move fronteiras e a oração move a mão de Deus. Então nós temos que unir a nossa fé, o nosso amor aliado à oração. Então eu tenho que fazer a minha parte, porque a de Deus está pronta. Alguém tem dúvida disso? Então tudo que Deus, né, precisava, tudo que nós precisávamos para viver bem, já está aqui. Nós é que temos que aprender a acessar. Então, nos livros de André Luiz, a gente aprende muito, é que eles falam assim, olha, nós vamos ajudar o espírito tal, que está 500 anos lá, né, no umbral, porque agora ele acendeu dentro dele uma pequena mudança.
os espíritos esperando 500 anos para que a gente dê um passo ou apresente uma vontade. Então, ou seja, tem os espíritos do outro lado lá aguardando apenas um movimento nosso para nos ajudar. Aí a gente pergunta, será por quê que ninguém me ajuda? Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Lá no livro Entre a Terra e o Céu, né, uma benfeitora, ela fala que está aguardando, já tem 20 séculos, né, 2000 anos, ela aguardando um ente amado dela querer se manifestar, um interesse para que ela vá lá nos abismos buscá-lo para a redenção dele. Então, que a gente possa unir a nossa fé, o amor e a oração, para que a mão de Deus, representada aí pelos bons espíritos, possa trabalhar conosco. Muito obrigada a vocês pela paciência, né? Que é demorado, né? Mas obrigada pelo carinho de vocês. Boa noite.